Vamos voltar nas fotos, que aí a gente vai chegar em Chartres também. Mas vamos continuar das que a gente estava. Aqui, gente, é um local que segue a arquitetura de Muril. Fica numa cidadezinha... Deixa eu ver se eu anotei o nome da cidade, porque é tanta informação que eu acabo não lembrando tudo de cor. Mas... eu não me lembro do nome da cidade que a gente foi, mas eu sei que nesse lugar aí foi muito interessante. Eu queria contar até como que eu descobri esse lugar. Eu fiz uma viagem para o sudoeste da França, sozinho, quando eu estava fazendo as pesquisas sobre os cátaros. E eu fui até Marsella primeiro, que nem é sudoeste, né, no sudeste, e de lá eu fui vindo até o sudoeste. E aí, quando chegou numa cidade no meio... eu não vou lembrar o nome, deixa eu ver se alguém lembrou e me mandou, que alguém sempre lembra. Não sei, se a Sonia estiver vendo aí a live, ela vai lembrar do nome, ela pode me enviar. Eu cheguei no... eu tava com uma amiga que era de Marsella, que ela que estava dirigindo o carro e me levou, a gente estava indo para o sudoeste. E aí, quando a gente parou nessa cidade, tinha uma mata na cidade, a gente entrou na mata, várias construções. Volta uma foto depois ou antes dessa daí. É que tem uma mulher num desfiladeiro, parece. É, uma pessoa de azul. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aí. É isso. Que é logo antes dela. É essa aí. Estão vendo que tem um desfiladeiro aí, várias coisas? Então, a gente saindo da cidade, tem uma igreja toda destruída nesse lugar. E aí, eu tava com ela e a gente não achou nada. E ela falou, que estranho. A gente não achou nada. Eu falei, sim, mas eu tinha certeza que tinha alguma coisa por aqui. Ela falou, mas a gente não tá achando nada. E eu comecei a procurar e eu não achava. Eu não sei o que aconteceu comigo nesse dia. Realmente não sei explicar. Na hora é como se viesse para mim uma informação muito clara. Que veio para mim uma informação muito clara e falou assim... não foi uma voz, não. É como se de repente você soubesse a coisa já dentro da sua cabeça com muita lógica. De repente, eu falei assim... eu não vou encontrar isso. Porque a gente está procurando um equilíbrio do feminino, de uma força feminina. Ela que vai encontrar. A A pessoa menina que que estava estava dirigindo. comigo, a pessoa que estava dirigindo. Ela que vai encontrar. Mas ela não tinha percepção visual, vidência, nada para ver a energia nem nada. Eu falei assim, então, o que eu vou fazer? Eu falei com ela, eu chamei e falei assim, eu vou mexer nos seus nervos ópticos, vou mexer na sua testa, em alguns pontos, para acelerar a sua questão de terceira visão. E depois você segue a sua intuição e você vai andando por onde você quiser. Mas eu não expliquei essa lógica para ela. Só falei que ia mexer em alguns pontos dela para ela seguir a intuição dela. Só isso que eu falei para ela. Mas dentro de mim eu sabia que tinha que fazer isso. Aí o que aconteceu? Ela foi para aquele desfiladeiro que a gente tá mostrando ali. Isso aqui, para chegar ali, gente, você tinha que passar por outras pedras, descer um barrancão, chegar lá embaixo, aí vai ter uma fenda lá na frente onde ela tá, e do outro lado da fenda, a próxima foto, por favor. Aí você acha essa capelinha de pedra, que eu não trouxe a foto dela por dentro, mas por dentro ela é toda abobadada, cheia de abóbadas, que é uma construção baseada nas construções de arquitetura de Muril. Esse lugarzinho aí, que ninguém sabe quem construiu, de onde vem, tudo aí. Esse lugar tá na cidade que você tá esperando ver se a Sonia te confirma qual Se ela lembra o nome desse lugar, porque eu não tô lembrando agora. Eu tenho anotado em casa. É porque às vezes vem um monte de informação, você esquece de um nome. Sim. Esse lugar foi o lugar que, quando teve a segunda expedição da França, que o Urandir foi também, ele ficou aí fora, nesse ponto aqui mais para fora, e a gente chamava grupos de pessoas para entrarem lá dentro e ter uma interação. Neste local, acima dessa capelinha aí, que parece uma capelinha, ou dessa grutinha, uma divindade se posicionou em cima. E os grupos entravam e ela emanava uma ressonância vibratória nas pessoas lá dentro. E foi o dia que algumas mulheres começaram a chorar. Você lembra que falava do grupo das choronas? Começou nesse dia. De repente, pessoas que você via sempre muito firmes, sem, parece, emocionalismo, sem oscilação nenhuma emocional, despencavam a chorar lá dentro. Algumas, poucas.
E aí, esse dia, essas pessoas foram marcadas como desse grupo das choronas. Eu lembro que eu falei assim, mas Ura, o que tá acontecendo ali dentro? O povo todo tá descambando ali. Ele falou, não, eu sei, tá estranho, mas tem que ser assim, faz parte do processo. Né? E aí ele explicou, porque era a divindade que estava em cima, que estava emanando algo. E essas choronas, o que acontece? Quando aparecem algumas divindades depois próximo delas, geralmente é o momento que você vai ver que elas entram no processo de choro, porque elas sentem algo tão forte que aquilo mexe com o emocional delas. Começou nesse dia, neste local. Não nesse dia, porque esse dia a gente foi descobrir, mas foi a menina que achou esse caminho aí. Próxima foto. Tudo na mesma lógica de pesquisas, vocês estão vendo? Ah, aqui, ó. Já tem a cidade. Eu só não vou saber pronunciar e não vou me arriscar. Sonia, obrigada. Deixa eu ver. Roquebrune-sur-Argent. Isso mesmo. Exatamente isso. Como eu estava dizendo, é esse nome. Roquebrune-sur-Argent. Exatamente. E aqui a gente tem a Tour Magdala, que o Saunier descobriu, né? Lembrando que ele descobriu alguns segredos sobre Madalena, 13ª constelação, ou seja, o segredo das Amazonas, Sim. né? O segredo das sacerdotisas da antiguidade. Ele descobriu sobre isso tudo, né? Com os papiros que estavam escondidos debaixo do altar. Isso, os papiros que provavelmente eram um mapa que levavam ele a algum lugar. Que pode ser que seja o tal da montanha lá que eu falei, cheia das grutas nos mundos interiores. De onde ele trazia as pedras. De onde ele trazia as pedras. Mas essas pedras eram mentira, só pra fingir que ele estava pegando pedra. Na verdade, ele ia pegar outras coisas que ninguém sabe o que era. Né? Nossa, Otávio, se um dia você for fazer uma expedição pra lá, você lembra da gente? Pô, é claro, gente. É muito legal. Vocês imaginam percorrer um negócio desse com uma pessoa que pesquisou isso? Sim, mas a gente fez isso na época, né? Não, mas a aí eu não segunda expedição. ainda. É verdade, a gente fez isso. A gente organizou com o Alan, com a Bárbara e com a Sonia. E aí foi o Ura foi também. E eu acho que foram mais de 100 pessoas associadas de Dáquila. Foi em 2012 isso. Foi em 2012. Eu tava grávida. Exatamente, foi isso mesmo. Foi o ano que eu voltei pro Brasil. Isso. Foi, acho que a última coisa que eu realizei lá, assim, antes de voltar pro Brasil. Logo depois a gente voltou. Pois é, faça um momento, relembrar e viver. É uma boa. Eu tenho vontade de voltar lá. Vamos para a próxima. Essa é a caverna das placas do sudoeste da França. Ela fica nos Pirineus. A foto não ficou muito boa, porque essa foto foi tirada no pôr do sol. Estão vendo que tem uma luzinha ali na entrada? Uma bolinha, uma esferinha brilhando? Sim, sim. Aquilo ali tá indicando ali atrás, do lado ali tem uma divindade, não dá pra ver bem. Isso aí é quem indicou que esse lugar era um lugar especial. O que aconteceu nesse dia? A gente estava nos Pirineus, procurando os segredos da Madalena, passeando em Rennes-le-Château, Monte Bulgarrache. Pirineus é uma região. É uma região de Languedoc cheia de montanhas, muito bonita, de pedras. E tem várias grutas que já são, todo mundo, na Europa, gente, tudo é mapeado, toda gruta tem nome, né, tudo com marcadinho. Como será o caminho do Peabiru um dia. Exatamente. Ali, quando a gente chegou, a gente estava andando, eu lembro que foi o dia que a gente recebeu o direcionamento do Brasil de começar na Europa os experimentos da Terra convexa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comprar um telescópio, que passaram pra gente o telescópio que a gente tinha que comprar para fazer o teste no mar Mediterrâneo. Na Espanha, que a gente fez um em Marsella, perto de Marsella, próximo, onde não tinha ondas, e um outro na Espanha. Então, a gente comprou o telescópio e todos os dias que a gente passava nessa região, de perto desse lugar aí, a gente olhava para a montanha e via um monte de ultra sinalizando. Piscando, um monte de ultradimensional. E a gente sempre comentava, que legal, um monte de ultra ali, e passava. Aí no dia seguinte voltava, montanha dos ultras, passava de novo. Né? Aí no dia que a gente comprou o telescópio, a gente tinha que montar o telescópio enquanto ainda estava claro, porque ia anoitecer, a gente estava num camping nesse dia, e no dia seguinte, cedo, a gente tinha que fazer a filmagem, a gente já tinha alugado o barco, conseguido tudo para fazer os primeiros testes da Terra convexa no Mediterrâneo. Então, o que aconteceu? Quando a gente voltou e já estava anoitecendo, na hora que a gente passou e falou assim, olha os ultras ali de novo, eu falei, gente, toda hora a gente passa e fala, olha os ultras aqui, olha os ultras ali, tem que estar sendo sinalizado alguma coisa ali. E aí a gente viu que tinha uma caverna. Só que já estava anoitecendo. Aí o Alan falou assim, vamos nos dividir. Eu e a Bárbara, a gente vai montar o telescópio, porque a gente precisa do experimento amanhã, a gente não pode deixar de fazer isso. E vocês podem ir, vocês estão querendo ir lá, vão lá.
fui eu e a Sônia pra subir essa montanha. Então a gente chegou lá num vilarejo, entramos para um campo adentro, depois tem uma subida que você vai subir um despenhadeiro, na beira de um precipício mesmo, que você olha lá para baixo e vê um riachinho lá embaixo, né, que você joga uma pedra, você nem escuta o barulho dela. E aí você dá uma escalada nesse paredão aí, que foi uma das coisas mais irresponsáveis que eu já fiz. E não recomendo de jeito nenhum. E aí nessa escalada, na hora que você chega lá em cima, tem essa gruta. E aí eu fiquei com medo de subir mais um pouco e cair lá no espinhadeiro lá embaixo, ninguém nunca mais achar a gente. Então na hora que eu cheguei o mais perto que eu podia da gruta, eu tirei a foto. E saiu essa luz com a divindade ali. Que depois pro Ura foi o sinal dele ver que tinha alguma coisa muito diferente aí para ser realizada. Mas que ele precisava chegar lá para ver o que era. E aí ele soube depois pelos parceiros que era a caverna que tinha as placas. Né? Que foi aí dentro que entrou a Sônia, a Carine, o Alan. O Alan ficou um pouquinho de fora, a Verinha também um pouquinho. O Alan fez companhia pra Verinha porque ela não conseguia subir tudo ali, porque estava bem perigoso mesmo. Né? E como eu tinha ajudado a achar o local, o Ura me autorizou a ir com eles também para dentro da caverna. Né? E quando a gente entrou dentro dessa caverna, é muito mágico, né? Porque quem já teve a oportunidade de entrar nas galerias de Dakhla, né? Da região ali de Dakhla, e ver o fenômeno da fosforescência, as cavernas acendendo todas naquela luz fosforescente, aquele fenômeno muito, muito mágico. Né? Na hora que a gente entrou nessa caverna, eu gostaria que deixasse na imagem da caverna, por favor. Na hora que a gente entrou na caverna, o que aconteceu? O Ura foi lá para dentro, pro fundo, e de repente deu aquele clarão e acendeu a caverna, igualzinho a que a gente vê em Ravalon, sabe? Aquela luz verde, fosforescente ou dourada. Mas eu lembro que as meninas todas viram de uma cor e eu vi de outra. Acho que elas todas viram verde ou dourado, ou não sei se elas todas viram dourado ou verde. Eu sei que o Ura explicou depois que a diferença que a gente percebeu, porque eu já tinha pegado a minha placa no Brasil e elas ainda não. Então isso dava uma diferença de frequência na percepção. Como era a primeira vez delas, elas viram uma frequência e eu vi outra. Né? E na hora que a gente estava lá dentro, aí eu escutei uns barulhos, parecia que tinha um dinossauro pisando lá dentro, uns passos muito pesados. Gente, mas devia ser uma coisa muito gigantesca, assim. E aí veio caminhando um ser mesmo, lá de dentro, e conversando com o Ura. Hoje é tranquilo pra gente pensar assim, a gente conversa com os parceiros, né? A gente conversa com os parceiros, então é tranquilo, né? Eu já vi o Ura conversar algumas vezes com os parceiros também, então... Mas naquela época, gente, eu nunca tinha visto, né? O máximo que eu tinha visto era o Bilu numa dessas florestas aí, que uma hora o Ura chamou os franceses pra fazer um teste com ele de desenvolvimento, e ele falou assim, vamos ver se pode fazer. Aí apareceu uma silhueta gigante, assim, com um capuz e com uma lanterna verde, assim, e passou a lanterna, assim. Os franceses estavam todos de costas, mas eu tava de frente, então eu via que ele ia passando a lanterna, assim, e o Ura, e eu cutucando o Ura, assim, eu comecei a... Ele, calma, depois eu te explico. Aí quando os franceses foram embora, eu falei, o cara é capuz, a lanterna... aí ele falou assim, aquele era o Bilu, Otávio. Eu falei, pra que ele fez aquilo? Passou aquele negócio assim, ele falou assim... Você lembra que eu perguntei que tinha que ver se tinha autorização para fazer o fenômeno? Quando ele passou aquela lanterna, ele estava me autorizando a poder fazer. Aí eu entendi, achei sensacional. Mas aí nesse dia... Então foi minha primeira experiência assim de ver o Ura ali fazendo coisas assim. Não, fazendo coisas assim, eu já tinha visto coisas até mais absurdas, né? Mas assim, com os parceiros, com o Bilu ali e tal. Na França, né? Então assim... E aí, acho ótimo pra quem fala assim, o Bilu, aquele carinha que fica escondido atrás da mata, Nossa, sabe? gente... Não, gente, não tem como. E aí, dentro dessa caverna, apareceu um outro ser. E o ser pisando, pesado, parecia, não, gente, um peso, assim, um barulho, parecia que ia tremer a caverna inteira. E ele começou a conversar com o Ura. Eu tô lá escutando, a gente tá lá sentado, tava eu, a Sônia e a Carine, a gente lá sentado. Acho que tava o Alex filmando. O Alex filmando. E o Alan e a Verinha um pouquinho mais pra trás. E aí... E eles lá conversando, e o Ura falando, papapá, e o ser falando uma voz super gospel, eu falei, gente, o que é isso? Né? Aí parece que o Ura tá despedindo dele ali, assim, né?
E aí ele vem caminhando na nossa direção, na entrada, assim. E aí o Ura já vem carregando, assim, umas pedrinhas. Pode me mostrar, por favor? Ele vem já carregando umas pedrinhas. Umas pedras, umas placas, assim, na mão. Várias placas. A gente vem segurando, assim, as placas. Assim. Aí ele chegou e entregou as placas. Entregou a da Sonia, a da Karine, entregou a do Alan, da Verinha. E falou assim, bom, eu entreguei aqui pra vocês, mas eu tenho que ter certeza se cada um de vocês tá com a placa certa de vocês. Aí falou assim, venham vocês aqui pra fora na beirada do despenhadeiro. Eu fiquei sentado lá vendo, né? Aí eles ficaram em pé no alto da montanha com o despenhadeiro lá embaixo, com um fiapinho de richo, igual aquela cena de desenho animado. Aí ele virou e falou pra eles assim, cada um olha aí todos os símbolos que tem na sua própria placa, o riscado, os desenhos que tem. Olha, grava, decora os detalhes que tem que tá na mão de vocês. Agora vocês vão, pegam as placas e joguem lá embaixo no rio. Né? Aí a Sonia, não, meu plaquinha, eu não vai jogar meu plaquinha lá embaixo. Aí ele, não, precisa jogar, pode jogar sua plaquinha e tal. Lembrando que hoje o português da Sonia sim, tá melhor que o meu, show né? muito brasileiro. Aí ela jogou a plaquinha, os outros jogaram a placa, e aí o Ura pediu pra eles assim, estendam a mão de vocês assim, fechada assim, né? E tocou na têmpora de cada um assim, e fala, mentaliza a placa de volta. Aí as placas voltaram. Elas voltaram e caiu na mão de cada um, e a placa de cada um era exatamente aquela que estava com os símbolos antes, né? Ele falou, essa era a confirmação que ele precisava para ter certeza que cada um estava realmente tocando a sua própria placa. Só para entender, a pessoa saiu com a placa, jogou a placa lá embaixo, a placa voltou na mão dela. Isso. Fisicamente. Simples assim. É bem estranho, né? Bem estranho. Mas foi isso. A única coisa nessa história toda que não é verdade é que a Sonia falou desse jeito que ela tá aqui dizendo. Eu não falei assim. Falou, tem um vídeo, ela falou e eu posso provar isso, porque tem um vídeo dela gravado, que foi gravado, que depois ela ainda fala assim, então depois eu peguei os plaquinhos e devolvi. E tá gravado, gente. Então ela pode falar o que ela quiser, eu vou mandar o vídeo pra ela hoje. Ela tem as bochechinhas, né? Bochechinhas. Então, as plaquinhas eu devolvi. Né? Então, assim... E foi muito legal ver todo mundo muito feliz. Enquanto o pessoal do Brasil tava fazendo sustentação no campo, que tava ali do lado, que apareceu malha eletromagnética, uma série de fenômenos, né? Fazendo churrasco, ali as naves passando em cima. Isso tudo acontecendo nessa região do sudoeste, dos Cátaros, que, né, que a gente tá lembrando, que a gente não fugiu do assunto. E... foi nesse momento que o Urandir pegou também mais um fragmento da minha placa do Erasmino. Vocês viram que a gente fez a tarefa agora, estava fazendo a tarefa das placas e o Erasmino está fazendo um treinamento. Foi nesse dia, só que ele não falou pra gente que ele tinha pego. Por isso que eu estava lá dentro, mas eu não sabia. E o Erasmino, por isso ele começou o treinamento, né, há alguns meses atrás. Por esse mesmo dia, nessa mesma caverna, que o Ura acessou, ele pegou esses códigos, né, nossos lá. Aí, quando passou... isso aí é um detalhe que foi bem interessante, que depois o Ura pediu para pegar as placas, porque ele tinha que voltar lá dentro e entregar pro Ser de volta as placas. Tava na hora de devolver. E o Alan pediu para ficar com a placa dele. Aí o Ura olhou e falou, não, deixa eu ficar com a minha placa. O Ura falou, tá bom. E a gente desceu. E ele desceu com a placa dele na mão. E no bolso. E ele ficou segurando, e de vez em quando ele tirava, olhava dentro do ônibus e mostrava pra gente que tava ali do lado a placa dele. Aí ele colocou a placa no bolso e a placa dele sumiu. Ela voltou sozinha. Né? Porque tinha que ter devolvido, ele deixou ele levar, mas ela simplesmente sumiu e voltou. O que eu achei bem legal também esse pedaço. Aí a gente voltou, né? E teve essa questão, sim, o processo depois deles aí, não sei como é que foi cada um, que é pessoal, né? De decodificar as coisas das placas, os detalhes, né, e tudo mais, que cada um pegou de informação, ainda mais quando você toca em algo que tem informação do seu padrão original, né, você absorve uma parte dessa frequência, aquilo te dá um reset, né, para algo mais puro, assim, na sua essência, né? Mais ligado ao seu eu superior. Exatamente, mais ligado ao seu eu superior. Então, assim, com relação a isso, imagino que cada um deles, né, tenha percebido ali o seu processo, né, ou a continuidade do seu processo, né, que o processo nunca é um ponto só, né, cada um tinha o seu processo ali de uma maneira diferenciada,
E foi assim o que aconteceu.